Quem crê nessa palavra? Amém, igreja? Glória a Deus. Se não sentiu a presença, dá tempo ainda. Ore que Jesus está aqui, irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia com alegria. Aleluia. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Glória a Deus. É nossa primeira reunião de 2022, irmãos. É o dia em que estamos aqui para orar, para buscar a face de Deus. Sabendo que Deus tem pressa, irmãos, em nos usar. Deus tem pressa, irmãos, em usar a sua igreja, porque as pessoas estão morrendo, as pessoas estão tirando suas vidas, as pessoas estão achando que não tem mais saída, que não tem mais solução. E a igreja, irmãos, tem a palavra de vida eterna que Jesus colocou no coração dela. Aleluia, a igreja tem a palavra de vida que salva, que liberta, que cura, irmão, que batiza no Espírito Santo. Então nós devemos glorificar ao Senhor, nós devemos exaltar ao Senhor, nós devemos engrandecer ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vamos estar lendo o versículo de número 1 em diante. Vamos ficar de pé, é o costume desta igreja, então vamos manter os nossos costumes, nossos bons costumes. Bom costume deve ser mantido segundo a Bíblia Sagrada. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Pode permanecer no púlpito, irmãos, pode ficar. Os irmãos podem permanecer no púlpito, por favor. Fiquem à vontade, estamos com muita gente lá embaixo. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou convidar a igreja para ler comigo esse versículo em nome de Jesus. Versículo de número 1, nós vamos ler com alegria. Versículo de número 2, com alegria. Versículo de número 3, com alegria. Versículo de número 4, versículo de número 5, com alegria. No 3, mas leia com alegria. 1, 2, 3. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia aonde estiveres, que seja para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo nas aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Esta palavra, irmãos, que o Senhor colocou no nosso coração, deve ser entendida como uma palavra de Deus para as nossas vidas, para este ano de 2022. Eu tenho certeza, irmãos, que todos nós aqui temos um chamado especial de Deus para alguma coisa nesse ano de 2022. Os pastores mais antigos, eles nos ensinaram, nos diziam que ninguém foi chamado para viver acomodado na igreja. O meu pastor dizia, ninguém foi chamado para ser crente 3S. Eu dizia, que 3S são esses, pastor? Ele dizia, salvo, sentado e satisfeito. Vou repetir. Ninguém na obra de Deus é salvo por Jesus para ficar salvo, sentado e satisfeito. Todos nós, quanto fomos chamados pelo Senhor, todos nós, quanto estamos aqui hoje, todos nós, quanto abraçamos a fé, que o Espírito de Deus nos convenceu um dia a obter pela graça do Pai,
nós temos um chamado específico para desenvolver na obra de Deus. Você que está aqui nessa noite, Deus te entregou algo muito especial para ser desenvolvido nesse ano de 2022 na obra de Deus. Todos nós temos chamados de Deus. Todos nós estamos sendo orientados, guiados por Deus para de alguma maneira colocarmos a nossa mão no arado. Quando eu vejo, quando eu lembro de arado, quando eu lembro de obra de Deus, irmãos, é impossível não lembrar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o maior apóstolo de Jesus Cristo. Digo sem medo de estar errando. É só você pegar a própria Bíblia no Novo Testamento e ver a obra que Deus entregou nas mãos deste homem. O que este homem escreveu, o que este homem deixou, foi muito mais que obra literária. Esse homem deixou um legado para que aqueles que o acompanhavam de perto pudessem seguir nos mesmos passos que ele caminhava. Quando nós abrimos a nossa Bíblia na carta a Timóteo, irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo falar com um dos seus meninos na fé, um dos seus filhos na fé, um daqueles homens que de alguma maneira ou de outra fora preparado pelo Espírito Santo para estar onde ele estaria ou estava neste exato momento que recebe esta palavra. Quando Paulo escreve para Timóteo, Timóteo está de posse, de responsabilidade, de um grande chamado de Deus para a sua vida. Deus já vinha preparando Timóteo. Deus usa a sua avó para lhe aconselhar. Deus usa a sua mãe para lhe aconselhar. Deus usa alguém para lhe orientar. Deus usa outro alguém para lhe dizer qual o caminho. E talvez Timóteo não sabia o que estava acontecendo, mas Deus estava preparando Timóteo para uma grande obra. Sabe por quê? Porque ninguém chega aonde Deus quer lhe colocar sem que antes Deus tenha lhe feito passar por algum processo nessa terra. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Você tem chegado aonde Deus quer que você chegue. Mas isso tem um processo. E o processo de Deus, irmãos, tem sido doloroso muitas vezes, mas é preparando a tua vida para desfrutar daquilo que Deus tem para você e para mim. Nada do que você está passando é por acaso. Nada do que você tem passado é em vão. Nada do que você tem enfrentado é sem propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz a palavra do Senhor. Todo vale que você tem passado, todo processo que você tem enfrentado, toda calúnia, toda discriminação, não importa, todo levante, é Deus te preparando para te colocar diante de algo grande, meu irmão. Aleluia! Fala para o teu irmão, não despreza o processo de Deus. Fala para ele, por favor, não tenha vergonha não. Não despreze o processo de Deus. Deus tem um processo na tua vida para revelar o propósito. E o propósito é aquilo que Ele tem entregado nas tuas mãos. Agora tem muita gente querendo fugir do processo. Agora tem muita gente que não está conseguindo lidar com o processo. Tem muita gente que está se amedrontando diante do gigante que está aparecendo, do urso, do leão, irmão. Cada urso e cada leão desse é Deus te preparando, porque quando o gigante chegar, você vai estar tão cheio da glória de Deus que você vai ter ousadia para desafiar qualquer gigante. Aleluia! Paulo chama a atenção de Timóteo. Mantenha a sua Bíblia aberta na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Paulo começa a revelar segredos para se desenvolver um ministério eficaz na presença de Deus. Segredos para conseguir desenvolver com eficácia aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Porque não é de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira.
Não pode ser empurrando com a barriga. Não pode ser tratando como se estivesse tratando a coisa do seu Joaquim. Não pode ser tratando como se estivesse na bodega do seu João. Tem que ter esmero, tem que ter paciência, tem que ter interesse naquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Paulo começa dizendo algo fenomenal. Ele diz: tu, pois, meu filho. E eu quero parar aqui. Essa expressão de tu, pois, meu filho, diz algo grandioso aos nossos corações. Porque para falar acerca de alguns, Paulo fala assim: alguns têm feito isso. Alguns têm feito aquilo. Como é no coração de alguns. A expressão de Paulo para se referir a certas pessoas sempre é esse tal de alguns. Mas quando chega em Timóteo, ele diz: tu, pois, meu filho. E eu estava lendo esse texto hoje à tarde, e Deus falou ao meu coração. Eu passei o dia aqui hoje dizendo: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz em determinado assunto. E Deus foi ministrando esse texto no meu coração. E Deus falou ao meu coração: isso aqui você não acha na internet não. Deus falou ao meu coração: esse tu, pois, meu filho, fala uma coisa tão grande, porque fala de submissão a uma liderança. Submissão a uma liderança. Eu sou Timóteo, mas acima de mim existe um Paulo que eu respeito, porque ele é o meu líder. Vou te falar algo de Deus. Eu tenho dito aqui, esse negócio de ministério sem liderança não funciona. Esse negócio de pregador, irmãos, que não congrega, que não tem igreja para congregar, que não toma ceia, que não tem um pastor para assinar sua carta, chuta que é laço, isso é coisa do inimigo. Quer ter um ministério cheio da glória de Deus? Quem diz amém? Eu vou perguntar de novo. Quer desenvolver um ministério cheio da glória de Deus? Amém? Aprenda que você tem liderança. Aprenda que Deus tem colocado alguém sobre a tua vida. E a maior bênção de Deus é quando Ele coloca alguém sobre a minha vida. Eu estou debaixo de uma cobertura espiritual. Eu estou debaixo de uma bênção pastoral. Eu estou debaixo de um líder que estende as mãos e diz: Deus te abençoe e Deus te guarde. Deus te conceda graça e misericórdia. Isso é bênção. A maior bênção que você tem é uma referência acima de você. Quando Deus vai falar com Josué, Deus diz assim: Josué, eu disse isso aqui domingo pregando, meu servo Moisés é morto. Deus estabelecendo Moisés como referência. Meu servo Moisés é morto. Mas para quem é que Deus está falando? Para Josué. E quem é Josué, pastor? É aquele que Moisés estava orando na tenda e ninguém podia entrar, só Moisés. E Josué estava lá na porta, dizendo: estou aqui vigiando com meu líder. Quem é Josué, pastor? É aquele que quando os 12 espias voltam da terra prometida, 10 dizem assim: a terra é boa, Deus não mentiu, ela é uma bênção, tem fruta para carregar 2 homens no mínimo, mas tem um problema. Que problema? Tem gigante, tem coisa ruim, tem o que não presta. Sabe aquele tipo de gente que só vê a coisa ruim da coisa, sabe? Só vê o pessimismo da coisa, não presta, não vai dar certo, não está dando certo. Aí Josué é um dos 2, porque Caleb é um, Josué é outro, que diz: ei, peraí, tem terra boa, tem fruta, tem coisa maravilhosa. Eu sei que tem gigante, tem problema, tem desavença, isso é normal, mas Deus prometeu que a terra é nossa, e se Deus é conosco, a vitória é nossa. Aleluia. Diga comigo: liderança. Não, diga com força: liderança.
É a maior bênção que Deus pôde me dar. Uma bênção, por que eu digo isso? Porque Timóteo está enrolado aqui nessa situação. Ele está cheio de problema. Ele está cheio de dificuldade, mas pensa no homem que está cheio de problema. E chega uma hora que ele não sabe resolver. Ele coça a cabeça e diz: "Oh, Espírito de Deus, me ajuda." Aí vai lá, pega o seu celular, o seu zap da época, e diz assim: "Ô meu pai na fé, ô meu líder, a coisa aqui está difícil, aqui está apertado, mas o Senhor é meu líder, o Senhor é o homem que Deus colocou sobre a minha vida, eu sei que Deus tem uma direção para a minha vida, então desenrola o rolo aí." Aí ele diz: "Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus." Tudo que você precisa, Jesus Cristo tem para a tua vida. Toda saída que você precisa, Jesus tem para a tua vida. O milagre que você precisa, Jesus tem para a tua vida. Está chorando por quê? Já diz o hino, né? Está chorando por quê? Está chorando por quê? Se Jesus tem tudo o que você precisa. Eu vou ficar talvez só nesse versículo aqui hoje. Mas deixa eu falar mais uma coisa. Segunda lição que eu aprendo aqui hoje. A primeira, tem que haver uma liderança. Fica debaixo de uma cobertura espiritual. Fica debaixo de árvore que dá sombra. Já dizia meu velho pastor Luiz: "Meu filho, tu é inteligente." Ele dizia assim para mim: "Tu é inteligente, meu filho." "Eu não sei, pastor." "Pois fica debaixo de uma árvore que dá sombra." Eu estou dizendo isso aqui de nível espiritual. A segunda coisa que eu entendo aqui é ele dizendo: "Ei, fortifica-te." Vou repetir. Ei, você é líder, fortifica-te. Ei, você é obreiro, fortifica-te. Ei, você é músico, fortifica-te. Ei, você é alguém da linha de frente, então fortifica-te. Ei, você prega, então fortifica-te. Você canta, fortifica-te, viu? Trabalha com criança, fortifica-te. Trabalha com jovem, fortifica-te. Fortifica-te. Eita. O líder não pode ser mais fraco do que o povo que está atrás dele, não. Porque assim o líder fica de pé, o povo senta. O líder senta, o povo deita. Se o líder deitar, o povo morre. Quer desenvolver aquilo que Deus tem para ti nessa noite? Quer desenvolver aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos nessa noite? Então receba essa palavra de Deus. Fortifica-te na graça que há no Senhor Jesus, porque você vai precisar. É chumbo grosso. Eu preguei sobre Neemias domingo. Enquanto Neemias estava quieto no palácio, vendo a obra de Deus perecer, e ele não pôde se levantar, estava tudo certo. Mas quando Neemias ouviu que a obra estava sofrendo, e diz a Bíblia que se você pode fazer o bem, não faz, você está em pecado. Neemias diz assim: eita, a obra está sofrendo, tem uma brecha no muro. Na hora que Neemias levanta e diz: eu vou, Sambalate, Tobias levanta do outro lado e diz: vai não. Está entendendo? Pastor, não estou entendendo. Se você ficar quietinho, não mexe comigo que eu não mexo contigo, dá tudo certo. Fica por isso mesmo. Agora, a partir do momento que você disser eu faço, se prepara. Porque o inimigo se levanta e diz: faz não. Eu vou. O inimigo diz: vai não. E se for, eu dou uma rasteira no meio do caminho. Nós vamos contra ele com força. Só que a palavra de Deus para a tua vida nessa noite é: fortifica-te
na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te no dom de Deus. Pastor, isso aqui é maravilhoso, irmão Flavinho. Esse texto aqui tem uma revelação de Deus. Por que é que ele não diz, fortifica-te na força que há em Jesus? Por que é que ele não diz, fortifica-se na alegria do Senhor? Por que é que ele diz, fortifica-te na graça? Meu Deus. Por que é que ele tem que usar graça? Vou dizer, porque graça é favor imerecido. Graça é ser presenteado por Deus quando eu talvez não merecia. Graça é Deus enxergando em mim o que ninguém enxergou. Então quando ele diz fortifica-te na graça, ele está dizendo fortifica-se em saber que Deus te colocou aí, mesmo sem você merecer. Fortifica-te na questão de saber que Deus te escolheu. Agora olhe para cá, porque eu vou encerrar. Os requisitos da escolha de Deus é diferente dos requisitos da minha escolha. Amém? Posso repetir? Os pré-requisitos que Deus usa, os critérios que Deus usa para escolher alguém, é diferente dos critérios que eu uso para escolher alguém. Isso está bem explicado em Samuel, capítulo 16, versículo 7. Deus diz, vai lá, escolhe, Samuel. Samuel vai lá e diz assim, já sei. Não, perdão, Deus diz, vai lá, que eu já tenho escolhido. Aí Samuel vai e quer escolher. Mas Deus já disse, eu já escolhi. Eu já tenho escolhido. Eu já escolhi. Samuel vai lá e o critério de escolha do homem obedece a algumas coisas importantes. O primeiro, eu escolho com base naquilo que eu vejo. Amém? O homem escolhe com base naquilo que os seus olhos veem. Esse está bom, Jesus, esse não está. Esse dá certo, Jesus, esse não dá. Esse aqui está dando fruto, Jesus, esse aqui vai. Esse aqui não vai, Jesus, esse aqui vai, esse aqui não vai. Samuel chega lá e diz assim, Jessé, mostra os teus filhos que eu vou escolher um rei para Israel. Quando ele se aparece, é Samá, o mais forte, o mais bonito. Aí ele diz assim, já escolhi, é esse. Manda embrulhar para presente. Deus disse, não, negativo. Passa o segundo, agora eu escolhi certo, é esse. Deus disse, ainda não é esse. Aí Deus disse, Samuel, o critério para você escolher é a vista. O critério para que eu escolha é o coração. É o que está lá dentro. E só eu sondo o que está no coração humano. Quando Paulo diz, Timóteo, fortifica-te na graça que há nele. Paulo está dizendo, Timóteo, quando você pensar em parar, quando as lutas estiverem pesadas, quando as pedras vierem, quando as críticas vierem, quando as pessoas disserem que você não pode, quando alguém disser que você não consegue, lembra-te que foi eu que te escolhi, e eu te escolhi pelo que eu vi em ti. Aleluia! Oh, aleluia! Quando você estiver pensando em desistir por causa da opinião de alguém, lembra-te que eu te escolhi. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fique de pé, por gentileza. Primeiro, esteja debaixo de uma liderança. Esteja debaixo de uma cobertura espiritual. Coisa bonita quando você diz, estou aqui com a bênção, modo de dizer, da minha liderança.
Eu acho bonito quando alguém me diz isso: pastor, eu vim, mas eu estou aqui com a bênção, modo de dizer, do meu pastor. Quer se dar bem em 2022 na obra de Deus? Quer ter sucesso? Estabelece uma referência. Estabelece uma referência. Referência estabelecida para que a gente possa ter uma ideia de como nós estamos. Agora, se a tua referência for quem não deve, não vai dar certo. Mas a tua referência deve ser homens e mulheres que estão na presença de Deus. Curve a sua cabeça. Senhor, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos, Pai. Senhor, nós estamos aqui para te glorificar. Nós estamos nessa noite para engrandecer, Senhor, o teu nome, na beleza da tua santidade. E nós já ouvimos, Senhor, de ti esta palavra maravilhosa, Senhor. Palavra que não é minha, palavra que não é do homem, palavra, Senhor amado, que é tua, meu Senhor. E a tua palavra nesta noite nos diz: segue, vai em frente, não para, porque eu te escolhi. Oh, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: fui eu que te escolhi. Para de olhar para A, para de olhar para B, para de olhar para o que dizem ou deixam de dizer. Eu te escolhi com base naquilo que eu vejo, diz o Senhor. E o que o Senhor vê é diferente do que eu vejo. Porque eu vejo o sorriso, eu vejo a lágrima, eu vejo a roupa, eu vejo a postura, mas o Senhor enxerga o coração. Mas o Senhor viu em você e em mim aquilo que talvez ninguém viu. Levanta a tua cabeça nessa noite, diz o Senhor. Põe-te de pé, diz o Senhor, porque tu paras mediante as críticas, porque tu paras mediante os dedos apontados para ti. Oh, foi eu que te chamei, Aioné. Olha para mim, diz o Senhor, porque eu sou a tua fonte. Eu sou a tua fonte. De mim emana tudo que tu precisas. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Sente adorando ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. A irmã Sara vai louvar o Senhor, irmãos. Aleluia. Glorifique a Deus, porque Deus entregou para você alguns segredos de você seguir em frente nesta noite. Aleluia, segue em frente. Não para, não desanima, não olha para o lado, não olha para o outro. Não desista, não olha para A, não olha para B, não olha para o muro, não olha para o tamanho do mar. Quando lá na construção eles queriam ver os monturos, Neemias dizia: não olha para os monturos, olha para a construção, olha para o muro que está sendo reerguido. Aleluia. Vamos ouvir a nossa irmã adorar o Senhor. Aleluia. Maravilhoso Deus! Salve os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Apesar das feridas, apesar das decepções,
Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós já estamos caminhando para o encerramento, mas hoje o calor está grande. Eu planejei terminar este culto